Fala pessoal, a pedidos do Hugo eu vim aqui fazer uma comparação entre a história do Corvo em todas as mídias, tanto o filme que acabou de sair esse ano, que eu já até fiz o review, depois assistam aí, quanto o filme de 94, que foi a primeira adaptação dessa história, quanto o quadrinho original de James O'Byrne. É uma história que eu gosto bastante e que eu consumi em várias mídias, como vocês podem ver, e por isso que o Hugo me chamou para fazer essa comparação. Então vamos direto ao que interessa. Primeiro, eu acho muito bom dar um contexto que tanto o quadrinho original quanto o filme de 94 são duas histórias envolvidas em muita tragédia. Não só pelo que vai ser retratado aqui nas páginas, com o que aconteceu para essas histórias virem a existir. Também acho bom já falar que, como são histórias que envolvem muita tragédia, eu vou falar de coisas muito pesadas aqui. Vou medir minhas palavras, porque eu sei que o YouTube não gosta de certas palavras, mas não vou poder evitar certos temas. Vindo primeiro pro quadrinho de James O'Byrne, é uma história que fala muito sobre luto, porque ela foi criada num momento em que o autor estava passando por um processo de luto muito grande. Antes de escrever essa história, certa noite estava voltando bêbado de uma festa e sentiu que não estava em condições de dirigir, por isso ele ligou para sua então namorada pedindo para ela ir buscar ele de carro, e enquanto ela estava a caminho de buscá-lo, ela sofreu um acidente com um motorista que não foi tão responsável quanto James. Esse motorista estava dirigindo embriagado, os dois se chocaram e infelizmente a namorada dele veio a perder a vida. Foi uma tragédia que fez o James se sentir muito culpado por essa perda, porque se ele não tivesse ligado para ela para pedir essa carona, ela não teria saído de casa e nada disso teria acontecido. Então o Corvo original ele surge como uma história que vai falar sobre luto, e aqui a gente tem o Eric Draven, que tá aqui na contracapa até, que é o nosso personagem principal. Ele, se eu não me engano, aqui na história, ele até é músico como ele vai ser em outras versões, mas ele não é necessariamente um músico profissional, ele, na verdade, não é muito estabelecido quem ele era antes de estar morto. A história já começa com eles mortos, a gente vai descobrir que um ano antes dos eventos que acontecem aqui, os dois estavam dirigindo numa viagem, o carro deles enguiçou, e eles foram pedir ajuda para um carro que estava passando, só que nesse carro tinha uma gangue de sádicos que espancam o Eric, abusam da namorada dele, a Shelley. No processo, ela leva um tiro e é morta. E ele, devido aos ferimentos que sofreu, também morre na estrada. Só que ele não morre completamente antes de ver todos os fatos brutais que acontecem com a sua namorada. A gente vai aprender também que quando uma pessoa morre, um corvo leva a alma dela para o mundo dos mortos. Só que, às vezes, quando alguma coisa muito trágica acontece, essa alma consegue voltar para corrigir os erros e para conseguir descansar em paz. Aqui, nessa história, essa viagem para além é meio que simbolizada com uma viagem de trem, e nessa viagem de trem, além do corvo que vai levar o Eric de volta, a gente tem um personagem. Aqui a gente tem o guia espiritual que eu falei, que é esse homem caveira, e o corvo, que aqui na história eles podem se comunicar com o Eric. Aqui o Eric que tá sempre sofrendo. E basicamente essa é toda a premissa da história. O Eric, há um ano atrás, perdeu sua namorada, conseguiu voltar dos mortos agora e vai se vingar dessa gangue, e a gente vai acompanhar essa história. E por ter voltado dos mortos, ele é um personagem praticamente invencível e que não tem muitas dificuldades. O foco da história não é muito se ele vai ou não conseguir se vingar, e muito mais o que ter voltado dos mortos, o que ter presenciado essa tragédia, o que estar se vingando, o que tudo isso significa pro Eric. Justamente começa a manifestação do luto. A gente vê muitos estágios do luto se manifestarem nele. Principalmente a depressão, porque ele tá sempre muito triste, muito melancólico, se lembrando das memórias boas que ele teve com a Shelley. A raiva que ele exerce em cima dos membros da gangue de forma brutal. E a barganha, que ele fica sempre pensando por que ele conseguiu voltar e não a Shelley. Por que ele tá exercendo essa vingança, mas ele não consegue rever sua namorada. Ele vai interagir com algumas pessoas ao longo dessa história. Ele vai interagir com uma menina de rua que ele basicamente ajuda. Ele consegue livrar ela de um vício, de uma situação ali. Ele interage também com um policial que vai intervir logo no começo quando ele mata um dos membros da gangue. Ele também interage com um detetive, que foi a pessoa que tentou levar ele para o hospital, e eventualmente o Eric acabou sucumbindo pelos seus ferimentos. Mas fora isso, a história é basicamente ele indo atrás dessa gangue e se vingando, matando eles um por um. Alguns desses membros de gangue vão estar com alguns parceiros, então ele vai ter lutas um pouco maiores, mas nada nunca parece um desafio para ele. Como eu disse, a história é muito mais essa perda, esse luto e essa tragédia, acompanhada nesse estilo em preto e branco, e a gente vendo ele, enquanto ele não tá à noite saindo atrás da gangue, refletindo sobre isso no apartamento com o gato dele, o Gabriel. Em 94, essa história foi adaptada para os cinemas, e aqui o personagem principal do Eric Draven é vivido pelo Brandon Lee. O James O'Byrne teve bastante envolvimento criativo nessa história, ajudou no roteiro, ajudou a transmitir ela para o cinema, e ficou bastante amigo do Brandon Lee, que acho que já é também bem conhecido do público. Faleceu durante as gravações desse filme num acidente
acidente com uma arma cenográfica, então foi outra perda e outra tragédia muito grande que envolvem a história do Corvo. Aqui a história é basicamente a mesma, mas vários elementos são simplificados ou alterados para a gente ter uma narrativa hollywoodiana um pouco mais tradicional. Aqui a gente tem um flashback exatamente do momento em que o Eric e a Shelley morrem, e ao invés de morrerem na estrada durante uma viagem, eles são mortos no apartamento deles. E também tem uma motivação um pouquinho mais complexa para esse assassinato acontecer. Enquanto no quadrinho eram só uma gangue de sádicos sendo uma gangue de sádicos, aqui a gangue se mantém mais ou menos a mesma, só que eles foram chamados para atacar especificamente esse apartamento porque a Shelley estava movimentando pessoas e fazendo petições contra a ordem de despejos que estavam acontecendo. E o chefão dessa gangue, aqui a gangue ela já tem um chefão, tem uma coisa um pouco maior acontecendo, ele tinha interesse naquela região em pegar aqueles imóveis, então por isso que eles vão lá, matam o Eric e a Shelley, ela ainda é brutalmente violentada e o Eric é jogado por uma janela. A gente corta para um ano depois e vê o Eric voltando dos mortos, literalmente saindo da própria cova, de uma forma bem gótica e bem MTV, e indo nessa Chicago super estilizada, onde o sol quase nunca parece nascer e tá sempre chovendo, acompanhado por um corvo. Aqui o corvo ele não fala, mas a gente entende que ele tem uma ligação com o Eric. O Eric muitas vezes enxerga as coisas que estão acontecendo pelos olhos do corvo, e ele não tem aquele guia espiritual, o único guia que ele tem é o corvo. A gente na verdade nunca vê ele voltando pro mundo dos mortos em momento nenhum, ou tendo nenhuma experiência sobrenatural além de interagir com o corvo. É só ele no apartamento com o gato, com o Gabriel, se preparando para derrotar os vilões. E a narrativa aqui parece acontecer num tempo menor, enquanto parece que se passam umas semanas nos eventos da HQ, aqui tudo parece acontecer em 3 dias no máximo. O Eric volta, se lembra do que aconteceu, aqui ele tem alguns poderes a mais, quando ele toca alguns objetos ele consegue sentir a história pregressa deles, então ele se lembra do que aconteceu, se lembra do porquê que ele foi trazido de volta à vida, coloca uma maquiagem na cara, lembrando de uma máscara que ele tinha no apartamento, que ele vivia com a Shelley, faz carinho no gato dele e vai buscar atrás de justiça. E aqui a gente também tem uma escalada de desafios. O líder da gangue, o vilão principal, que aqui é o Top Dollar, nessa história ele tem uma irmã e essa irmã ela tem algum conhecimento do sobrenatural. Ela não é muito mística, mas ela entende alguma coisa e isso faz com que ao longo do decorrer do filme, quando o corvo tá matando os homens dele, e eles percebem que o Eric não pode ser morto e tem uma ligação com o corvo, ela sabe que o corvo pode ter esse poder. Então ela sabe que se eles destruírem o corvo, eles enfraquecem o Eric. O Eric aqui também tem uma amizade com um policial. O primeiro policial que ele encontra na HQ e o detetive que ficou do lado dele se torna a mesma pessoa aqui na história, que é o Sargento Albrecht, interpretado pelo ator que fez o Winston no Caça-Fantasmas. Aqui no filme, ao invés de ficar do lado do Eric, ele ficou do lado da Shelley, que sobreviveu até chegar no hospital e depois faleceu pelos ferimentos. Ele inclusive acaba guardando essa dor de ter visto ela sofrendo por horas e o Eric consegue tirar dele e usar ela como arma contra os vilões no final. A garotinha de rua que ele encontra aqui também se torna a Sarah, que é uma criança que ele e a Shelley tomavam conta e que serve para dar uma certa humanidade ao Eric. Ele tem pessoas com quem ele se importava, a gente vê, não só a melancolia como a gente vê ali, mas a gente vê uma certa esperança aqui. Essa é uma história que, apesar de trágica, é mais esperançosa. Aqui o Eric, ele é músico estabelecido e uma das músicas que ele tinha lançado antes de falecer tem um verso que diz não pode chover o tempo todo, que é algo que é meio que repetido na história como não pode ficar ruim para sempre. E aqui a gente tem essa esperança também quando o Eric mata um dos vilões, que ele tem uma namorada que é a mãe da Sarah, que é uma pessoa drogada, que não liga pra filha, e ele consegue curar a mãe do vício com os poderes dele e reestabelecer, reestruturar essa relação entre mãe e filha. Então o Eric não só é uma figura aqui que tá se vingando, mas que também tá trazendo algum bem pra esse mundo que ele tá interagindo. E é um filme super estilizado, super melancólico, com uma trilha sonora excelente de Nine Inch Nails, a The Cure, e que foi muito influente, tanto que tentaram fazer sequências depois, mesmo sem o Brandon Lee. Vieram 3 sequências, todas elas mostrando um personagem que perdeu uma pessoa amada e que volta para se vingar, mas nenhuma teve o mesmo sucesso. E agora, 30 anos depois do original, a gente tem mais uma versão do Corvo, e essa é a versão mais diferente das 3 até então. Nesse filme agora, a gente vê um pouco do Eric criança, e a gente tem a principal diferença de todas, que a gente acompanha o Eric e a Shelley vivos. A gente vê eles se conhecendo, só que aqui eles não são noivos que viveram toda uma vida e perderam a sua vida tragicamente. Eles são um casal de drogados que se conhecem numa clínica de reabilitação, que os dois foram colocados lá, e a gente vê a Shelley fugindo de algumas pessoas. Se no filme de 94 as ações dela de tentar fazer pessoas não perderem as próprias casas
atraiu a atenção de uma gangue, aqui a Shelly e os amigos foram procurados pelo vilão principal, que é um homem que vive há milênios e ele tem pacto com, parece ser com o diabo ou com alguma força maligna sobrenatural nesse mundo, e ele tem o poder de corromper a alma das pessoas. Ele faz elas cometerem atos de violência, condenando-as ao inferno e roubando o tempo de vida que essas almas teriam naturalmente. A Shelly e esses amigos dela gravaram isso em vídeo e por isso os capangas desse vilão estão atrás deles. Eles matam uma amiga da Shelly, a Shelly foge, é encontrada por alguns policiais que veem ela com drogas e colocam nessa clínica onde ela conhece o Eric. O Eric, por sua vez, a gente vê ele criança tentando salvar um cavalo, mas depois a gente já corta para ele adulto, não tem muita explicação de como ele saiu da criança que tenta salvar os condenados pro adulto que tá nessa clínica de reabilitação. A gente só sabe que nessa clínica ele sofre bullying dos outros pacientes e ele tá prestes a tirar a própria vida até o momento que ele vê a Shelly, e a visão dela parece ser algo tão angelical e ele parece ter uma paixão instantânea ali que ele decide não tirar a própria vida para ficar com ela, para conhecer ela. Os dois começam a conversar e imediatamente tem uma conexão muito forte, muito pelos dois meio que serem desajustados e terem sofrido abusos, até porque a gente descobre que quem apresentou a Shelly para esse homem que manipulava ela para ela fazer atos hediondos foi a própria mãe, que aparentemente ganhava alguma coisa do pacto com esse vilãozão. E a Shelly parece gostar do Eric porque ele é todo desajustado e se corta e faz coisas assim. De novo, atitudes que são muito pesadas e que no mundo real não são nada legais. São atitudes que, se você vir pessoas tomando, procurem ajuda, ou se você for uma pessoa que tá passando por problemas, procure ajuda. Todo mundo passa por problemas, mas por favor, procure ajuda. O Eric e a Shelly, como eu disse, se conhecem nessa clínica, tem essa conexão muito forte, e quando os vilões vão procurar a Shelly na clínica com a ajuda da mãe dela, o Eric ajuda ela a escapar e escapa junto com ela. Os dois vão pra, parece ser Chicago, e ficam lá vivendo juntos. Não fica muito claro quanto tempo, parece ser talvez um mês, mas aqui eles não são, como eu disse, um casal que vai se casar. Eles são um casal que tá juntos, que gosta de usar drogas juntos, que gosta de ir à festa juntos e se conectam porque eles são desajustados juntos. E aqui também o Eric, ele tem mais amigos. A gente vê ele com um amigo que ajuda os dois em alguns momentos, e num determinado dia os vilões conseguem achar a Shelly na casa do Eric e sufocam os dois. O Eric então vai pro submundo, onde ele tem também um guia espiritual aqui, só que ao invés de ser aquele cara de caveira, é um cara com uma aparência mais humana, que explica pra ele o que tá acontecendo e diz que ele vai ter poderes sobrenaturais pra vingar o que aconteceu, porque o que aconteceu com a Shelly foi algo não natural. Ela não deveria ter morrido naquele tempo porque o vilão tá roubando o tempo de vida dela. Então ele pode corrigir isso, contanto que o amor dele pela Shelly continue puro. O Eric então volta, começa a aprender os poderes dele, começa a se curar, vai atrás da gangue, só que em determinado momento ele entende que eles estão atrás da Shelly por causa do vídeo. Ele acha o vídeo que mostra a Shelly matando uma pessoa e por causa disso ele começa a ter dúvidas desse amor. Ele então perde esses poderes num confronto com outro dos capangas do vilão principal, volta pro submundo, onde dizem que ele vai perder essa conexão, até que ele propõe trocar a alma dele pela alma da Shelly. Os corvos então, que são os reis desse submundo, parecem decidir quem vai pra onde, concordam com esse pacto e ele volta ainda mais poderoso. Para simbolizar o pacto que ele fez com os corvos, ele pinta a própria cara, e a gente tem a luta final dele contra os vilões, que tem toda uma batalha grandiosa na ópera. Uma batalha grandiosa é uma coisa que tem em todas as três versões, só que com significados diferentes. Aqui é simplesmente um obstáculo para pegar um dos vilões e não tem nada muito maior do que isso. Aqui é a batalha antes dele conseguir pegar o Top Dollar, que é o grande vilão da gangue, e é onde o Top Dollar descobre essa conexão com o Corvo e eles descobrem que é assim que eles conseguem derrotar o Eric, para ter o clímax onde o Eric tá enfraquecido e vai ter esse confronto com o Top Dollar. E aqui no remake de 2024 é uma batalha na ópera, muito estilizada, onde a gente vê o Eric mais determinado, onde ele derrota todos os capangas que faltam e depois ele vai atrás desse vilão num confronto que, sinceramente, eu acho meio pouca coisa para tudo que foi construído, mas o confronto dele com o vilão principal se dá parte no mundo real, parte no submundo, onde ele usa a força dos corvos para desfazer o pacto com esse vilão, mandar ele de vez para o inferno de onde ele deveria ir e salvar a alma da Shelly. Só que aí, ao invés de salvar ela para talvez ela descansar no paraíso ou qualquer coisa assim, a Shelly volta à vida, enquanto o Eric fica naquele limbo onde o guia espiritual dele estava, esperando até o dia que ela vai falecer e que eles vão conseguir ir descansar juntos. E o cara que era o guia espiritual dele aparece no final como o paramédico que consegue ressuscitar a Shelly, porque aparentemente ela, ao invés de ela ter morrido por uma gangue, ela sofreu uma overdose. Parece que parte da história foi reescrita com os feitos do Eric. E aí não fica muito claro se esse guia sempre pôde andar no mundo humano ou se o Eric trocou de lugar com esse guia. E é assim que a história acaba. Então, se na história de 94 a gente tem uma história sobre luto e o Eric como uma metáfora
metáfora para esse luto, como essa força destrutiva que vem, consome tudo que precisa consumir e depois naturalmente vai embora quando sente a sua catarse. E aqui a gente ainda tem uma história sobre luto, mas sobre encontrar a esperança e transformando o Eric numa figura um pouco mais heróica. No filme de 2024 a gente tem uma história sobre um amor interrompido e um amor tão forte que vai sobreviver até o além e vai voltar, mas que não fala tanto sobre o luto e mais sobre esse amor que não pode morrer e que não pode ser separado nem pela morte. Onde o Eric de novo volta a ser uma figura um pouco menos estabelecida e que parece só se importar com a Shelley, com o amor dela. O amor parece ser o único elo que mantém ele ligado a alguma coisa. Bom, essa foi a minha comparação. Espero que tenha deixado vocês interessados. Eu encorajo todo mundo a procurar as versões e a fazer suas próprias comparações, mas no mais é isso. De novo, obrigado a Hugo pelo convite, tanto para ir para a cabine quanto o convite para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!